você que acompanha a nossa programação, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Um privilégio poder dividir esse espaço com você que nos acompanha, que curte o Vejam Só, que busca aqui no Vejam Só respostas para as dúvidas relacionadas à teologia, ao ensino e aprendizado das Escrituras Sagradas. Muito obrigado pela confiança, seja muito bem-vindo. Hoje, mais um programa preparado com muito carinho e a nossa oração é que seja bênção na sua vida, que elucide as suas dúvidas e que te traga realmente um crescimento espiritual. Tá bom? Já vou apresentar os meus convidados e, na sequência, a gente coloca o tema aí que é daqueles temas polêmicos. E, quando é polêmico, aqui no Vejam Só a gente gosta bastante. É com muita alegria que recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Roberto Cruvinel, um amigo do programa, um parceiro. Graça e paz, uma ótima noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, meu amigo, Zeca. Como eu faço sempre, Querio, a paz do Senhor em grego bíblico, a você que abrilhanta a programação, nos dando o privilégio da sua audiência, ao apóstolo Washington, minha saudação de paz. Muito bom estar contigo mais uma vez. E esse assunto, Zeca, me persegue há anos, não é? Eu me lembro que em 1994, quando explodiu essa questão da confissão positiva, do neopentecostalismo, nós escrevemos sobre esse assunto e eu acredito que hoje vamos ajudar a audiência a elucidar alguns pontos sobre isso. Vai ser muito legal. Bom, depois nós vamos conversar, já foi um tema que teve muito mais espaço no nosso meio, sem dúvida nenhuma. Uma moda, virou moda. Acho que sim, acho que dá para dizer isso. Por moda. Cresceu muito, mas bom, nós vamos falar disso. Mas antes da gente entrar no debate, vou pedir para o irmão passar para quem nos assiste as informações dos seus cursos. Afinal de contas, para quem nos assiste e quer estudar com um dos maiores especialistas em grego bíblico, tá aqui o homem. É só você seguir o caminho que ele vai te passar. Bondade sua. Se você quiser estudar grego do Novo Testamento, grego é mais fácil do que inglês. Inglês é uma língua alienígena, não é? Por todo lugar. Eu estou com um microfone aqui, micros, pequeno, fone, voz, não é? Microfone, fósforo, tudo isso é grego. Então, se você quiser estudar grego do Novo Testamento, você pode entrar no meu site, teologiacursos.com.br, ou me mandar uma mensagem com a palavra cursos, eu vou te informar todos os nossos cursos, escatologia online, grego online, básico, médio avançado, apostilados, reconhecidos pela Assembleia de Deus. Só me mandar uma mensagem com a palavra cursos no seguinte WhatsApp, 11 967 66 5787, 11 967 66 5787. Aproveitar a oportunidade e mandar um abraço às nossas igrejas, a IEB, Assembleia de Deus IEB em Barueri, e também a Tua Graça e Vida em Arujá. Sou pastor em 2 denominações, amigo. Você é um abençoado, irmão. Tem gente que não é bem-vindo numa casa, eu sou bem-vindo em duas. É bom demais ser crente assim. E abençoado esse povo que caminha contigo também, Cruvinel. Você é um amigo. Não vou ficar falando aqui, senão o pessoal vai falar que eu estou te protegendo. Eu queria que o irmão comentasse outra coisa também, do motoclube. Sim. A gente conversava aqui nos bastidores, você falou da rádio. Fala um pouquinho desse projeto também, para quem nos assiste, por favor, para a gente poder dar visibilidade eu quero também. Saudar, eu sou membro de motoclube tradicional, o maior motoclube do mundo. Sou membro do Insanos MC, quero mandar um abraço ao nosso comando mundial, nosso vice-presidente, o Jonatas, também ao nosso presidente Jonatas, o vice-presidente, o Bug. Tem trabalho com... Já viu o motoclube trabalhando com PCD? Trabalhando com autistas, então nós temos tudo isso. Mais de 8.000 ações sociais no ano passado. Que bênção. E nós temos divisões em diversos países. Se alguém quiser saber alguma coisa sobre o nosso motoclube, que tiver interesse, me manda aí uma mensagem no meu WhatsApp com Insanos. Aí é só mandar que eu vou pedir para alguém entrar em contato. Nós fizemos um trabalho muito legal, tem a rádio, não é? Aliás, eu estou sempre envolvido com esse negócio de rádio, televisão, bondade dos amigos, né? Tá sempre no meio. Inclusive, os contatos do Cruvinel já passaram aí para você. Acesse lá o perfil do Instagram do pastor Cruvinel, que tudo vai estar lá. Ele é bem ativo nas redes sociais, tem muita coisa lá. E se você não anotou aí, ele fica salvo lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. De novo, meu amigo, seja muito bem-vindo. E nós temos o privilégio também de receber nesta oportunidade o apóstolo Washington Caetano. Ele que é ministro da Casa de Paternidade Eliú. Apóstolo Washington, graça e paz, uma ótima noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, juntamente com o pastor Roberto Cruvinel. Eu sei que o programa vai ser de altíssima qualidade
E também quero deixar um abraço para todos da comunidade, da Casa de Paternidade Eliú, em São José dos Campos, amigos. E também quero falar também que estamos com um curso agora, nessa segunda semana do mês de fevereiro, e você pode fazer sua inscrição pelas nossas redes sociais. Você Perfeito. pode tanto acessar pelo Instagram como Facebook e você entrar em contato com a nossa equipe que você será atendido. Boa. Só para reforçar, as redes sociais aparecem aí para você e elas vão ficar salvas lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá para você ter acesso. Para o pessoal ali da região, passa o endereço da igreja, pastor, por favor. Olha só, o nosso endereço, estamos ali localizados na zona leste de São José dos Campos, no coração da Vila Industrial, a Avenida Professor Sebastião Paulo de Toledo Pontes, número 743. Os nossos cultos acontecem sempre na quarta, sexta e aos domingos, sempre às 19 horas. Então, você que é da região, será muito bem-vindo estar ali conosco. Sem dúvida, está feito o convite aí. Obrigado por aceitar o convite do Vejam Só. E eu também quero deixar aqui um abraço ao apóstolo Anderson, que foi quem fez a ponte, intermediou o contato, vamos dizer assim, né, passando aqui para a nossa produção. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Os portos do Vejam Só estão abertos e conte conosco, tá bom? Gratidão. Deus abençoe. Vamos lá? Coloca aí na tela aí a pergunta do dia. Maldição hereditária é bíblica? E aí a gente coloca um complemento ali, porque obviamente se ela for bíblica, a pergunta sequente, a igreja então deve ensinar essa doutrina? Vamos ver como é que nossos convidados respondem a nossa pergunta. E aí, na sequência, você que nos assiste vai ter a oportunidade de participar também, respondendo a nossa enquete lá no Instagram, tá bom? Pastor Roberto Cruvinel vai ter a oportunidade de começar, depois o apóstolo Washington também dá as palavras iniciais, indicando a linha que vai seguir. E aí, meu irmão? Bom, meus amigos, a pergunta ela já começa complexa. Maldição hereditária é bíblica? Maldição hereditária, como ensinado hoje, não é bíblica. A Bíblia fala, obviamente, sobre maldição. E aí nós devemos levar em consideração a questão da polissemia lexical. Isso é, o que a palavra significa dentro do texto, dentro do enunciado. Óbvio que toda a Bíblia ela é palavra de Deus. Nem toda a Bíblia é doutrina, nem toda doutrina é para a igreja. Eu cito, inclusive, lá no Decálogo, né, em Êxodo 20, a questão da guarda do sábado, que é repetido depois em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, e mostra claramente que a guarda do sábado é uma instituição específica para os judeus. Ora, no final do século passado, e que polulou no nosso meio, muitas publicações da teologia da prosperidade, confissão positiva, cura interior, quebra de maldição hereditária, que trouxe um agravante espiritual muito grande para o povo brasileiro, quiçá mundial, que ouviu e abraçou esta doutrina. O ensinamento, eu prefiro chamar de ensinamento. Esse ensinamento baseou-se no texto de Êxodo 20, versículo 5, e textos correlatos, que diz assim, que o teu Deus, Deus zeloso, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração dos que me aborrecem. Aí nós temos dois vieses. O primeiro, quem visita é Deus e não o diabo. Muitos expoentes da maldição hereditária ensinavam que era legalidade para o diabo. A Bíblia diz, na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, salvo engano, porque eu já estou... o tempo vai passando, eu não sou velho, eu sou vintage, viu, apóstolo? Já está certa idade. A Bíblia diz que quem é de Deus, o inimigo não lhe toca. E esse ensinamento, ele é tão pernicioso que ele subverte o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus visita a maldição do pai e dos filhos até a terceira, quarta geração. Primeiro, não é o diabo, é Deus. O que significa isso? A questão ali é da consequência da criação. E aí existem outros textos que mostram isso, inclusive na epístola de Paulo aos Coríntios. Mostra exatamente isso. Então, essa questão de a pessoa aceitar Jesus como salvador da sua alma e ainda tem que mapear a sua árvore genealógica para pedir perdão pelos pecados de seu pai ou dos seus avós, não encontra respaldo bíblico. Alguém pode citar o texto de Daniel, por exemplo, que ora pela nação. Daniel pede perdão
pela nação, pelo pecado da nação. Porém, você não encontra sustentação disso, inclusive no Novo Testamento. A Bíblia diz na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17, me ajuda aí, gente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É possível admitir uma maldição para quem não é crente? Sim, isso é possível, porque a pessoa está debaixo do pecado. Mas se alguém está em Cristo, ela é nova criatura é. Eu não admito, teve o apóstolo, tem até muita dificuldade, porque, não estou dizendo que é o caso do senhor, mas algumas vertentes de ensinamento da maldição hereditária versam pela feitiçaria. Por exemplo, escrever pecado e queimar, pedir perdão por pecados que já foram perdoados. É a mesma coisa que dizer que Jesus não é o suficiente para salvar. O que a Bíblia diz? Romanos, capítulo 8, para concluir. Não há nenhuma condenação para que estão em Cristo Jesus. Eu tenho mais alguns textos, eu vou... Não, vai ter tempo para colocar texto à vontade. Vamos lá, apóstolo, quero te ouvir também como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema. Então, a questão da maldição hereditária é um assunto muito, muito sério, porque eu conheci muitos pastores, autoridade espiritual até, que me procuraram, alguns aqui da nossa região de São Paulo, outros lá do interior de São José dos Campos, e alguns pastores sentavam comigo, conversavam e queriam entender por que eles estavam há tanto tempo com os seus ministérios, não tinham um rompimento e tal. E eu comecei a dizer para eles, olha, eu comecei a estudar sobre maldição hereditária a partir da pastora Tânia. Eu comecei a escutar as ministrações dela alguns anos atrás, comecei a querer elucidar mais esse assunto e começou a fazer muito sentido para aquilo que eu também estava vivendo, pastor Roberto Cruvinel. E eu comecei a aplicar algumas coisas daquilo que ela explicava. Eu comecei a ver que aquilo começou a fazer sentido. Vou dar um exemplo para você, da minha família mesmo, um exemplo. Eu sempre percebi desde pequeno, mas eu não tinha com quem conversar. Quando morria uma pessoa da família, sempre no mesmo mês, morria uma outra pessoa, e eu não achava aquilo normal. Morria uma pessoa, por exemplo, 1º de fevereiro, até o último dia 28, morreria outra pessoa. Isso aconteceu numa sequência de 7 anos. E eu queria resposta, mas não tinha resposta. Até que um dia, eu tenho uma casa no litoral, estava levando uma tia minha, irmã da minha avó, junto com a minha tia, irmã da minha mãe, e dentro do carro, não sei qual foi o momento que a gente entrou nesse assunto. E eu perguntei para minha tia, né? Quantos irmãos a senhora teve? E aí ela olhou para mim e disse para mim, Washington, era para nós sermos em 7. E nós somos só em 5. Eu perguntei para ela, mas por que vocês só são em 7? Ela disse, mamãe, quando estava grávida de 4 meses, decidiu abortar. E aí, então, aquilo para mim começou a fazer sentido dentro de algumas coisas. E aí, o que acontece? Aí a gente começou a estudar, reunir parte da família, fomos orar, fizemos essa confissão e o que acontece? Tem mais de 10 anos, 12 anos, não aconteceu mais na família. Então, quer dizer, foi coincidência? Eu sei que não aconteceu mais na família. E a gente começou a ver o quê? Pessoas da família romper. Eu tinha primos meus que estavam aprisionados, um exemplo, em droga, em tráfico, família destruída. E hoje eu olho para a nossa geração, eu vejo uma geração que está se estruturando, parece que é uma nova safra. Então, não tem como eu falar que eu não acredito, mesmo porque aqui no livro de Tiago está dizendo assim, confessai, portanto, eu vou começar a ler a partir do versículo 14, Tiago capítulo 5, versículo 14, diz assim, está doente alguns de vós, chame os anciãos da igreja e este ore sobre ele ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhes serão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sedes curados. A súplica de um justo pode muito em sua atuação. Então, aqui está dizendo o quê?
que quando você confessa, você é curado. Porque quando o presbítero foi ungir, aqui Tiago está dizendo, é para o doente ficar de pé, se levantar. Mas se ele quer ficar curado, ele tem que confessar. Então, quantas pessoas que chegam hoje em nossa igreja, que veio de outros ministérios, trazendo até as suas bagagens, e não rompia. E quando chegou lá, a gente começou a instruir e começou a romper. Tá. Pastor, mas é uma instrução sistemática, no sentido de que todo mundo passa por essa instrução? Ou são casos específicos que o irmão direciona? Como é que é o ensino disso na igreja? Então, a gente procura entender caso a caso. Tá. Porque nem tudo é maldição. Mas muitos casos é bagagens que a pessoa acaba trazendo. Então, você não pode radicalizar. Entendi. Então, você tem que ponderar isso. Então, vou dar um outro exemplo que aconteceu na nossa igreja. Bem rapidinho, só para concluir, pastor, por favor. Tem um discípulo nosso que estava passando por um mapeamento lá, a gente conversando. E quando nós terminamos o mapeamento dele, numa sala como essa, apareceu um rato morto no pé dele. Como explica isso? Num ambiente que estava como esse ambiente. E depois disso, a vida dele começou a romper. Eu queria comentar muito. Não, mas vai agora. Deixa eu só colocar a enquete aí na tela para quem nos assiste, @programa Vejam Só. Acesse lá para você votar e participar. Põe aí bem rapidinho para a gente não perder o time aqui da conversa. A igreja deve ensinar sobre maldição hereditária? Essa é a nossa pergunta. Primeira opção, sim, para ajudar as pessoas a se libertarem. Foi o que o apóstolo acabou de falar. Segunda opção, não. Isso não faz parte da nova aliança, que foi aquilo que o Cruvinel falou. Em Cristo está tudo resolvido e rompido e liberto e vida nova. E a terceira opção Heber Cocarelli, não sei. Estou em dúvida. Preciso aprender mais. Beijo, viu, Heber? A gente te ama demais aqui. No Vejam Só. Bom, vota lá no final do programa, tem o resultado. Vamos lá, Cruvinel, então, comentários. Bom, o texto de Tiago, capítulo 5, no versículo 16, não dá sustentação para a confissão auricular do catolicismo romano, não é essa a questão. A interpretação correta, inclusive a Bíblia Shed coloca isso no seu comentário, diz que confessar os pecados para estimular os irmãos à intercessão. E a intercessão é bíblica. E esse texto não sustenta a questão da maldição hereditária, está falando de confessar os seus pecados. A Bíblia diz na 1 de João 1,9, se confessarmos o nosso pecado, ele é o nosso, não dos nossos pais, nem dos nossos filhos, aliás, nem dos nossos antepassados, porque essa é a questão da maldição hereditária. Eu sofro por conta do pecado alheio, ou existe uma legalidade na minha vida por conta do pecado alheio. Ora, irmãos, se a Bíblia diz em Ezequiel 18, 4, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, esta morrerá. Voltando ao texto de Coríntios, que diz o seguinte, se é que alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Na enquete, inclusive, a primeira opção é assim, sim, para ajudar as pessoas a se libertarem. Eu ajudo as pessoas a se libertarem pregando o evangelho para elas. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, pregando o evangelho para ela. 36, se o Filho do Homem te libertar, não é o mapeamento de um pastor. Aliás, isso tem mais, a meu juízo, e com todo respeito, apóstolo, parece mais uma questão astrológica, uma questão mística. Do mapeamento? Exatamente. Mas isso sempre foi muito comum, não foi, Cruvinel? Na linha... Sim, comum na linha neopentecostal. Com relação até a demônios territoriais. Exatamente. Né? Olha, eu posso até citar nomes aqui. Eu li uma apostila da Rita Calanzas, na época ainda, que era... Não sei se você chegou a conhecer, se o senhor chegou a conhecer... que ela dizia, olha a aberração teológica, que você deveria invocar um demônio, a missionária invocou o demônio se identificou como crucitas, que é em espanhol, né? Pequena cruz, e o demônio ensinou ela a fazer batalha espiritual. Irmão, crente aprende a fazer batalha espiritual com a Bíblia. Não com experiência. Mas batalha espiritual você acredita? Lógico que eu sou pentecostal, eu creio. Não, tá bom. Eu creio. Agora, como é que a batalha espiritual é feita? Cala-te,
sai dele em nome de Jesus, não é no meu nome, não é no nome... E outra, expulsar demônio não é dom, é vida no altar. Não coloca a vida no altar não para você ver se o demônio sai. A Bíblia fala, essa casta só sai com oração e jejum. Já estamos transversando, mas só para ficar aqui no que nós estamos falando. Eu quero, inclusive, comentar as experiências que o irmão... E olha, eu não reputo... aqui, com todo respeito a um irmão que ensina isso, porque existem pessoas que ensinam porque aprenderam assim, entendem que deve ser assim. E a Bíblia diz, em Atos 17:30, que Deus não toma em conta falta de conhecimento. E é o conhecimento que liberta. Eu sou pentecostal, irmão. Eu já vi paralítico andar, pessoa endemoniada ficar no meio e ser liberta. Agora, o problema a questão da maldição hereditária é que ela tira o foco de Jesus e coloca o foco no poder do inimigo. E a Bíblia diz que o Senhor é o Todo-Poderoso, Ele é que liberta. Apocalipse 1:8, Pantocrato, ego eimi, ele diz. Tô alfa, caetô, eu sou o alfa e o ômega. Tô pantocrator, quer dizer, o Todo-Poderoso. Já dizia isso em Gênesis 17. Se você é crente, você é liberto. Mapear o quê? Se você é liberto da maldição de Adão, quanto mais a do seu pai. Agora... É possível que alguém tenha um problema na área do psique, porque o homem é tricotômico, né? Está lá aos Tessalonicenses, né? Não sei se o senhor crê nisso, eu acho que não, mas eu acredito porque está escrito. Então, está escrito que todo o nosso corpo somar, Sim. não é? Alma, psique, espírito, neuma, seja santificado o Senhor. Inclusive, tem conjunção aditiva, por isso que não pode ser a mesma coisa, tá, companheiro? E aí, o que você vê? Que a pessoa pode ter um problema na área do psique, a mente. E aí Deus diz, na palavra diz em Romanos capítulo 12, que a mente tem que ser renovada. Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas que são do alto. Ora, como é que eu vou avaliar as experiências que o irmão Washington apresentou aqui? Bom, primeiro, ele não disse se essas questões com drogas que o senhor falou, porque eu fui drogado, irmão. Eu endemoniava o demônio antes de ser crente. Eu era conhecido como Caveirinha, Conde Caveira, Beto Morte, Beto Canivete. Quando Jesus entrou na minha vida, ele me libertou. Então, meu pai era drogado? Era. Meu tio era. Jesus me libertou e eu sou liberto. Ponto. Não precisei fazer nada, nenhuma confissão anterior. E eu reputo isso como uma questão herética, porque se Jesus te liberta, você é liberto. Você pode ter um problema na mente? Pode. Porque você foi criado daquela forma. E aí você tem que ser instruído, é discipulado, não é nada místico. Boa. Vamos lá, apóstolo Washington, quero ouvir. Falei aí. muito, amigo. Não, ficou no tempo. Um exemplo, nós lemos aqui, o pastor Roberto Bruvinel leu aqui em Êxodo 25, que diz assim, que a iniquidade dos pais visitaria os filhos até a terceira e a quarta geração. Então, a gente precisa entender uma coisa. Se a maldição hereditária, evidentemente, acaba não existindo, então por que, se você olhar hoje para a igreja, você vê a maioria das pessoas sofrendo? Você vê a maioria das pessoas com a vida fracassada. Você não vê as pessoas com a vida alegre. E quando eu falo uma vida fracassada, eu não estou falando financeiramente. Eu estou falando, você vê as pessoas que não conseguem romper em várias áreas da sua vida. E quando a gente pega Provérbios, capítulo de número 28, versículo 13, diz: aquele que encobre a sua iniquidade jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Então, vou dar um exemplo. Quantas pessoas que nós atendemos, e aí você vê que o que ela está vivendo é a repetição do pai dela. O que ela está vivendo é a repetição do avô. Tá entendendo? A pessoa, de repente, chega lá, está divorciada. Aí você olha, a mãe divorciou, o avô divorciou. É normal? Não acho normal. Eu vou dar um exemplo. Hoje, esses dias eu estava até comentando, sou casado com a minha esposa há 20 anos, e quando a gente olha para a família, eu tenho 5 cunhados, todo mundo casado há mais de 20, 30 anos. Todo mundo casado. Todo mundo com a sua família. E aí a gente vai olhar o histórico da família, é um histórico bacana. Só que quando eu olho para o histórico da minha família, eu não vejo o mesmo histórico. Mas eu precisei romper isso, eu precisei ter esse entendimento. Então, quando eu olho para a vida, por exemplo, dos meus sobrinhos, meus primos, é uma história. Quando eu olho para a vida dos meus filhos, é totalmente diferente.
Então, é isso. Então, a gente precisa entender uma coisa, que tem pessoas que estão dentro da igreja e a vida dela não está rompendo. E não está rompendo por quê? O que diz lá em Isaías 59? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade, que iniquidade é essa? A vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. Então a gente precisa entender o quê? Que muitas pessoas, eu até concordo quando a pessoa aceita Jesus, é esse que faço nova todas as coisas e as velhas se passaram, mas você tem que fazer techuvá, você tem que fazer o caminho de volta, você tem que corrigir a rota para que você possa ter uma vida abençoada. Eu acredito que quando você aceita Jesus e quer só caminhar para frente, deixando tudo para trás, isso, o que ficou para trás te segura, te prende. Eu acredito que em Cristo nós somos libertos. Em Cristo nós somos libertos. Mas tem coisas que a gente precisa resolver. E quando a gente fala de maldição hereditária, a gente não está falando sobre salvação. Porque a salvação, o camarada pode assaltar um banco agora, tomar um tiro e na hora ele pedir perdão e ele vai ser salvo. Como aquele que estava na cruz. Mas eu estou falando de você ter uma vida abundante. Para você ter uma vida abundante, você tem que colocar a tua casa em ordem. Então é dessa parte. Então quer dizer que a pessoa vai ser salva? Isso eu não duvido. Em Cristo Jesus ela vai ser salva. Eu quero saber por que ela não rompe, por que ela não prospera, porque ela, dentro da igreja, com a Bíblia na mão, nenhuma dessas promessas, das 8.000 promessas, nenhuma acontece na vida dela. Porque a vida dela é um fracasso. Porque a pessoa chega até a querer se suicidar. Ela está na igreja, mas ela não está rompendo, não está tendo uma vida abundante. Olha o perigo disso aí. Calma, segura. Nós vamos ficar com essa frase e eu vou chamar o intervalo. Olha o perigo disso. No próximo bloco, o Cruvinel vai desenvolver a tese, né, que ele está defendendo em cima dessa frase aí do perigo. Vamos entender o que ele está falando de perigo aqui, né? Eu tô aqui, rapaz, presbiteriano nessa história que fica meio perdido, né? Presbiteriano não entende nada disso. Mas tô aqui aprendendo com meus amigos aqui. E é forte, tá bom? Então fica ligadinho aí pra gente continuar no próximo bloco. Antes do intervalo, telefone da Grade na tela, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Quer estudar teologia, quer se preparar para o seu trabalho ministerial, procure pela Grade. Código 11 3115 0819. Anota o número, amanhã, horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas. A Grade, com certeza, tem um formato e modelo que vai se encaixar na sua rotina para você poder estudar, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT, vem conhecer a nossa programação, vem conhecer o nosso conteúdo, tudo preparado com muito carinho para edificar a sua vida e de toda a sua família. Tem programação para toda a família. Vale a pena. Intervalo rápido, Vejam Só vai na sequência. Nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o Vejam Só e olha o perigo disso. Foi assim que a gente terminou o primeiro bloco. Foi. Frase de Roberto, abre aspas, Roberto Cruvinel. Que ele já vai comentar a última fala do apóstolo Washington Caetano no bloco anterior. E hoje nós estamos falando sobre maldição hereditária. Então se prepara aí, se ajeita, que o Cruvinel vai explicar o perigo. Vai lá, Cruvinel. Look at me, please, now. Eu brinco assim, né? Eu brinco assim porque eu tenho liberdade contigo. Fala isso em grego, vai. Se olhar pra mim. Agora, cara, agora deu pegou, branco. né? Deu branco, mesmo. Mas é que não é frase usual. Na verdade, porque não é frase usual. Exatamente. Fica tranquilo, vamos lá. Agora, olha aqui, ó. Atenção, pessoal, presta atenção nisso aqui. O apóstolo disse que não tem nada a ver com salvação. Porque salvação, ele acredita em salvação e a pessoa precisa ser liberta, não foi isso? Sim. Muito bem. Ó, se ele tem razão, aceitar Jesus não é o suficiente. Você tem que aceitar Jesus e entrar no processo de quebra de maldição hereditária. Desafio a você que acredita em maldição hereditária me mostrar que na Bíblia, 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, um texto de alguém orando para que o pecado, para que possa romper, que é a palavra usual, vou usar as palavras usuais, para que possa romper, sendo que Cristo não foi suficiente para ele.
A palavra salvação vem do grego soteria, que significa, além de salvação, saúde. Deus te dá saúde, e saúde espiritual. Aí o apóstolo disse, você não precisa caminhar, aliás, não pode caminhar para frente sem resolver o que está atrás. Você resolve o que está atrás assim, ó, Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se alguém está em Cristo, segundo os Coríntios 5:17, nova criatura, as coisas velhas já passaram e as coisas velhas já passaram. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Texto de Provérbios que meu irmão, meu companheiro aqui citou, ele fala, quem cobre a iniquidade, não é isso? A sua iniquidade, não é a iniquidade de seus pais. Ele citou Isaías 59, 1 e 2, a mão do Senhor não está encolhida, o ouvido do Senhor não está fechado para não te ouvir, a mão não está encolhida para não te abençoar, mas os vossos pecados fazem divisão entre vosso Deus, as vossas iniquidades. Olha a questão demonstrativa aí. Lembrando que em grego, lá que você me perguntou sobre olhar, Sim. é mu, que solicita um genitivo, mas só para ficar aqui no tema. Irmãos, é muito complicado, e eu até entendo, porque todo servo de Deus, todo pastor quer ver a libertação do seu povo. Ora, as vicissitudes da vida acompanham todas as pessoas. O próprio Jesus... Ele, em determinado momento, disse que sua alma estava angustiada até a morte. Estava debaixo de maldição? Havia uma maldição hereditária? De quem? Você está entendendo? De quem? Então, não existe, irmãos, um texto bíblico. Eu até desafio vocês me mostrarem no Novo Testamento, alguém dizendo assim, ó, eu aceitei a Cristo, sou salvo, e vou orar para que as maldições sejam libertas. Porque a Bíblia diz, em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, versão atualizada, versão corrigida, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que é uma questão do versículo 4. Com relação ao caminho, Jesus disse, ego em mim, rerodós, cairrealete e acarrezoe, eu sou o caminho. Então, andando com Jesus. Isaías disse, esse é o caminho, andai nele sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Eu tenho dificuldade, apóstolo, sabe por quê? Meu querido irmão e amigo, porque no afã de ver as pessoas bem, nós podemos trazer elementos que não são do cristianismo. Porque eu já mostrei que esse texto de Êxodo 20 não é legalidade ao diabo. Não é legalidade ao diabo. Como eu disse, essa Rita Calanzas ensinava a fazer batalha espiritual baseada naquilo que um demônio disse. Como é que pode? Eu quero ouvir o que o Espírito Santo diz. Onde ele fala? Na palavra de Deus. Quando a Bíblia Sagrada diz assim, Hebreus 12, 14, citando vários textos bíblicos aqui, irmãos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aí eu acredito, nesse sentido, irmão querido, eu acredito que é santidade. O senhor acredita que alguém pode ser crente em Jesus e ainda ter um vício? Eu acredito. Onde é que está esse vício? Na legalidade do diabo, porque o pai tinha... Tal? Não, na sua mente. E ele tem que ser tratado ali, para que possa... Porque a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não diz isso a Bíblia? Não deis lugar ao diabo? Então, você pode, na sua fragilidade humana, admitir algo que é da sua criação. Agora, a legalidade por indução familiar, isso não existe. Não tem. Cadê? Me mostrem. Faltou citar o texto de Paulo aos Filipenses, esquecendo as coisas que para trás ficam, olham para frente. Exatamente. Obrigado, já que você me ajudou. Daqui a pouco eu vou achar fraqueza 2 contra 1. Eu vou ficar quieto. Ó, eu já falei no bloco anterior, eu sou presbiteriano. Nessa história eu não me meto, porque eu não entendo nada. Apóstolo, vou colocar aqui, inclusive usando as palavras do Cruvinel e citando aqui um grande amigo nosso, aqui, um debatedor, um exímio debatedor, o pastor César Cavalcante. Opa. Me dá o texto. Exato. Tem até a camiseta, me dá o texto. Me dá o texto. Apóstolo, foi isso que o Cruvinel falou. Vai, vamos lá. Então, vamos lá. Eu quero ler aqui agora Salmo de número 51 e versículo de número 3 em diante, que diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. De sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, Davi está dizendo assim, ó, eu nasci na iniquidade
Em pecado me concebeu a minha mãe. É duas coisas totalmente distintas, né? Iniquidade. O que é iniquidade? É aquilo que é errado e eu, mesmo sabendo que é errado, eu insisto em continuar fazendo. E o pecado foi quando ele acabou sendo gerado. Iniquidade é o quê? Foi o ato e a iniquidade, a iniquidade foi a continuação do ato e o pecado é quando ele acabou nascendo através dessa iniquidade. E aí Davi, ele está dizendo, eis que desejas que a verdade no íntimo, fazer, pois, conhecer a sabedoria secreta da minha alma. Purifica-me como isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei alvo como a neve. E aí no versículo 13 ele diz assim, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão. Aqui Davi, ele está trazendo um relato da vida dele em um tempo que ele não está rompendo. Davi não está rompendo aqui. Então ele está abrindo o coração dele. Ele está dizendo que tem alguma coisa que ficou para trás mal resolvido. No entanto, em Salmo de número 32 e versículo de número 3, Salmo de número 32 e versículo de número 3, Davi está dizendo, enquanto guardei em silêncio o meu pecado, consumiram-se os meus ossos pelo bramido durante dia e noite, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão. Então, quantas pessoas que estão com esse espírito dentro da igreja, espírito de sequidão. Você vê as pessoas não têm alegria. E não é poucas. O que nós temos visto hoje? Nada contra, eu acho que tem muitos coaches sérios aí, mas você pode ver que a maioria do público desses coaches é crente. Coach, não, me permita, irmãos, coach não é pregação. Coach é coach. Pregação é libertação. Então vamos lá. Mas a maioria do público desse povo é cristão. Sim. Que estão buscando lá o que não estão encontrando dentro da igreja. É difícil o pastor ter que aceitar isso. Mas a verdade é essa. Muitos estão buscando nos coaches o que não estão encontrando dentro da igreja. Então, a gente precisa entender isso. Então, tem muitas pessoas doentes dentro da igreja e a minha pergunta é para o pastor Roberto Cruvinel. Por que essas pessoas não rompem, então, se não tem nenhum tipo de maldição, se ela já aceitou Cristo e mesmo assim não rompe? Então, o que está acontecendo? Calma. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Lázaro, lá de Angola, que nos acompanha agora ao vivo na nossa transmissão lá no YouTube. Obrigado, viu, meu irmão? Quero deixar também um abraço aqui ao pastor Wilson, lá de Angola. Recentemente a gente fez uma live lá, falando sobre a união hipostática. Nós damos aula lá no mesmo seminário também. Obrigado, meu irmão, pelo carinho aí. Todo o povo de Angola que nos acompanha, um povo abençoado. Cruvinel, vamos lá, então. Bom, na pergunta que o apóstolo deixou. Mas o meu querido irmão não respondeu a minha pergunta. Qual é o texto bíblico? Ele foi na construção de Davi, não é isso? Mas aí eu vou falar de Davi aqui, porque Davi não fez isso. Não, tudo bem. Eu, inclusive, até imagino o caminho que você vai tomar para responder isso. Primeiro, vai lá, vai. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Esse texto está falando exatamente da natureza pecaminosa humana. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Depravação total do ponto de vista calvinista, não é? Mas a depravação humana. Tem que dar uma cutucada, irmão, porque ele cutuca de lá, não é? Também Romanos capítulo 5, 12, Romanos 5, 23, 23, o salário do pecado é a morte. Então ele não está falando sequer que ele está pedindo perdão do pecado dos seus pais. Ele está dizendo, em pecado me concebeu minha mãe, iniquidade. Quer dizer, eu tenho tendência pecaminosa como todo mundo. Aliás, tem um estudo sobre esse salmo aqui, que eu debati aqui e deu maior confusão naquela época, né? Fiquei até um tempo assim, meio no gelo, por causa desse estudo, que está aí, que é o Salmo 51, está lá no meu site. Sim, meu irmão. Por que, então, os filhos de Davi foram pelo mesmo caminho dele, de pecado, e seguiu o caminho do avô, Jessé? No outro Salmo, me fugiu aqui, não sei se foi o 59. 51, que eu li. 51, depois no 32. 32, que ele fala também da oração de Davi, é interessante. Sim, exatamente. Também. Por quê? Porque existe uma influência do pecado. Agora, veja bem, uma influência da vida de Davi, daquilo que ele praticou.
E aí que está no Êxodo 20, versículo 5. Porém, eu estou falando de uma nova aliança, recaine diatex, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Certo, o próprio Davi... Davi caiu em pecado, Jessé caiu em pecado, Salomão caiu em pecado. Livre-arbítrio. Ezequiel 18:4. A alma que pecar... Então a gente só vai mudar o nome. Mas o irmão tira a maldição hereditária e coloca ali. Tem a tendência pecaminosa? O senhor tem? Não. Não tem tendência pecaminosa? Não. O ser humano em si tem. O texto diz, primeira de João, diz, se você diz que não tem pecado... é mentiroso. Então, seu filho também tem a tendência pecaminosa? A questão é a escolha. O mesmo Antigo Testamento que o irmão está citando, diz em Ezequiel 18:4, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, que pecar você morrerá. E o contexto de Ezequiel 18 diz que os dentes, me fugia a palavra... É da uva, dentes, né? Os nossos pais estão dizer, sujos, se um nós faz, que o outro comemos. não vai pagar por isso. Sim. Agora, o texto que o irmão citou lá de Salmo 31... Não é isso? Não escondi o meu pecado. Está falando do pecado dele, gente. Porque a maldição hereditária diz assim, ó, você sofre pelo pecado dos seus pais ou dos seus avós. Você quer ver uma coisa que acontece muito? A questão da escravidão. Tem muita gente que faz aquela... vamos fazer o pedido de perdão do Brasil por conta da escravidão. Óbvio, a escravidão foi uma mazela terrível. Agora, se você é crente e você está sofrendo por causa disso, espiritualmente, o diabo tem... poder de tocar na sua vida por causa disso, é uma heresia isso. E aí a pergunta que meu irmão fez, por que as pessoas sofrem? Mesmo estando dentro da igreja, as pessoas não rompem. Quando eu falo rompe, a pessoa tem alegria. Tem alegria. Você vê as pessoas tristes, você vê as pessoas dentro da igreja, ela tem até a Bíblia na mão, ela tem até a promessa... Você está entendendo? Só que elas não rompem. Ela escuta a pregação. Então, irmão, aliás, eu vou responder as duas questões, inclusive a do coach. Tiago 1,22 diz, sede, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos ou enganando-vos a vós mesmos. Os coaches provavelmente têm essa grande assistência por causa de doutrinas heréticas que estão entrando dentro da igreja, como a maldição hereditária, do meu ponto de vista, e a confissão positiva. E aí o povo se decepciona e vai atrás do coach. A pregação do evangelho que liberta. Eu sou muito simples, apesar de ser professor de grego, teologia, na minha mensagem é assim, ó, Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e vai voltar para buscar a igreja. É isso. Faço apelo em quase todos os cultos. As pessoas têm que ver que nós vivemos o que cremos. Então, prega o evangelho no púlpito, dá comida boa para a tua membresia, que aí ele não vai procurar fora. Ou até vai, porque existe apóstatas da fé. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A questão da felicidade. O que é felicidade, irmão? O que é a esperança da vida eterna? Faz com que eu possa passar privações, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou entendendo o que o meu irmão quer dizer. O seu pai teve esse problema, seu avô teve esse problema, você é crente agora? Você é crente agora? Você até pode ter um problema genético, pode ou não pode? Pode. Seu pai teve câncer e seu avô teve câncer, e você pode ter um problema genético. Você aceitou Jesus, pode ter o câncer? Pode. Isso é uma influência do diabo? Não vejo isso, não está na Bíblia, não. Cadê o texto de alguém quebrando maldição no Novo Testamento aí? Apóstolo, 3 minutos por mão para dar as respostas e os comentários, depois nós já vamos para as considerações finais, tá bom? Então, no meu ponto de vista, quando a gente pega, até mesmo dentro do texto que nós acabamos de ler, lá em Isaías 59, e depois a gente pode ir lá para a 2 Crônica 7,14, quando Deus disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter dos teus caminhos, então eu, Senhor do céu, ouvirei tua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, essa cura vem com confissão. Imagina só, o cara peca, vai lá pro banheiro e fala, Senhor, perdoa o meu pecado. O cara peca, volta lá... Não. Mas eu posso só uma adenda aqui? Mas eu concordo com tudo isso, mas aí é a confissão do pecado pessoal. Nós estamos falando de maldição hereditária. Meu avô, Deus, meu avô pecou, por isso que eu estou sofrendo. Perdoa meu avô que já morreu e perdoa a mim também. Não tem esse texto. Eu concordo com os textos que o senhor está lendo, está na Bíblia, com isso eu concordo. E quando a gente pega também Daniel capítulo 9, você vê Daniel também ali buscando o quê? Daniel está buscando um entendimento de algo que está acontecendo na vida dele. Ele entendeu que tem alguma coisa que está fora do lugar.
E quando Daniel começa a orar pela nação, orar pelos avós, ele começa a orar pelo pecado dos pais, dizendo, ó, os seus profetas alertaram, mas os meus pais não deram ouvidos. Então, ele está ali trazendo algo, dizendo assim, o que aconteceu lá atrás, eu não vou deixar repetir aqui na frente. Então, na maioria das vezes, eu vou dar um exemplo, tem uma moça que nós conhecemos, ela é do interior de Minas, e o que acontece? A mãe dela teve 2, 3 abortos. E o que acontece? Tudo que a família constrói morre. Isso é normal. Abre uma loja, quebra. Abre outra loja, quebra. Abre um restaurante, quebra. E aí depois que... Tudo crente? Tivemos... Sim, Tudo crente? Sim. Tantos anos na igreja. Depois que tivemos esse entendimento, teve a confissão, todo mundo volta a prosperar e continua crente. Porque a prosperidade não te tira da igreja. Mas quando você tem esse entendimento, evidentemente que a sua vida muda. Então, quer dizer, hoje nós temos muitas pessoas dentro da igreja que estão sofrendo por isso, por não ter esse entendimento. Então, a gente lá ensina o nosso povo e a gente vê muitas pessoas mudando de vida. Ó, vamos para as considerações finais? 2 minutos para cada um, considerações finais. Felizmente, nosso tempo está cada vez mais curto. Mas é uma tendência normal do nosso mundo moderno, né? Muita coisa. Cruvinel, depois o Apóstolo e a gente encerra com a nossa enquete. Vamos lá, 2 minutos, Cruvinel. Irmãos, o assunto aqui é muito sério. O caso de Daniel, ele intercede pela nação. Ele intercede. Eu quero desafiar a você que está me assistindo aí, o próprio Apóstolo, você que crê nessa questão de maldição hereditária, me mostrar o texto bíblico onde alguém está pedindo perdão pelos pecados dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, que é convertido, uma pessoa convertida, nova aliança. Veja lá, a pessoa aceitou Cristo, é de Deus, não é? O texto de Daniel, ele está intercedendo, inclusive numa outra dispensação ou no outro pacto de aliança, como diz os meus irmãos calvinistas, Isso. não é? No outro pacto, intercedendo por causa das mazelas do seu próprio povo que estava escravizado. Ponto. Agora, me mostre alguém que vai negar o texto. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Está escrito ou não? Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios 5,17. Alguém que vai contra o texto de Ezequiel 18, aquele monte de versículo que um não vai pagar pelo pecado do outro. Você é responsável pelo seu próprio pecado, porque Gálatas 6,7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem plantar, semear, certamente ceifará. Vou te dar aqui a solução para a sua vida. Olha para mim, que está aqui me assistindo. Sabe qual é a solução para a sua vida? Receba Jesus como seu Salvador. Peça perdão dos seus pecados. Vigie, ande na palavra, ande conforme a vontade de Deus. E um dia o Senhor voltará para buscar você para a glória. Não importa se sua mãe era uma prostituta, seu pai era um traficante, se você entregar a tua vida a Jesus, Ele vai perdoar você, entrar no seu coração, na sua casa, e você será liberto. Que Jesus te abençoe e Jesus te guarde. Isso é o cristianismo puro e simples. Porque eu faço sempre que eu vim aqui. Me diga o dia que eu não fiz apelo. Não, sempre faz apelo. E, pessoal, me segue no meu Instagram aí, sempre Pastor Roberto Cruvinel. Foi um prazer estar com o apóstolo. Esse daqui é o único programa presbiteriano que tem apelo. Eu faço mesmo. Eu não tô nem aí. Eu faço apelo. Me segue aí, pessoal. Quem quiser estudar comigo, me manda uma mensagem no meu WhatsApp, que é o 11967665785. E os contatos do Cruvinel no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá, tudo pra você. Apóstolo, 2 minutos também, por favor. Zé, que eu quero agradecer pelo Gratidão convite. é nossa. Agradecer o pastor Roberto Cruvinel. Mas eu quero falar para você que está vendo o programa agora. Você que não rompe, você que está na igreja, que a sua vida não anda, procure o seu pastor hoje. Abra o teu coração. Busque tudo aquilo que você fez lá atrás e que você entende que aquilo é como uma luz que está acesa e todo dia, todo mês, tem uma conta chegando para você e você não consegue romper. Então, você que está vendo esse programa, você tem a oportunidade agora de chamar o teu líder, chegar na igreja, chamar o teu líder e falar assim, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Abra o teu coração, faça igual o Tiago, confessa os teus pecados, se você adulterou, se você mentiu, se você roubou, tudo. Pega tudo aquilo, vai lá no porão, toda casa tem um porão, não é isso?
O que que coloca no porão? Tudo que não presta. Então pega tudo que não presta, que está no porão, e coloca para fora da casa, e você vai ver como você vai romper, como você vai prosperar, como você vai ver Deus abençoar a sua vida. Então, Cristo você já aceitou, só que você precisa limpar o porão. Não adianta caminhar com Cristo com o porão cheio de bagunça. É isso que eu estou falando. Limpa o porão, continue com Cristo, que você vai ser muito abençoado. Siga o nosso Instagram, Washington Caetano 12, e lá no YouTube, Profeta Washington Caetano. Deus abençoe a todos. Boa, então lá, inclusive nós vamos deixar salvo, para você que não anotou aí, lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, chega por lá, tá bom? Angélica, depois já fala com os meninos aqui pra gente marcar a continuação desse debate, que ficou muita coisa aí pra gente falar. Ficou o texto de Daniel que não deu pra... mais um pitaco? Não, é que tem que confessar pro pastor tudo que... No 2 a gente coloca isso daí, confissão pro pastor. Põe na tela aí o resultado da enquete, senão eu estouro o tempo do programa aqui, o pessoal do jornal já vem na sequência aí, ó. A igreja deve ensinar sobre maldição hereditária? Vamos ver como é que ficou? 36% afirmaram que sim, para ajudar as pessoas a se libertarem, como defendeu aqui o apóstolo Washington. 57% que não, que essa questão da maldição não faz parte da nova aliança, como comentou o pastor Cruvinel. E a opção não sei, 7%. Até bastante gente não sabe, espero que o programa tenha ajudado e tenha colaborado também para aqueles que votaram em um dos lados aí também, contribuindo para o crescimento, tá bom, da sua reflexão. A edição de hoje fica por aqui. Você agora fica com o Jornal Toda Hora, na sequência, muita informação para você aqui na HIT. E amanhã nós estamos de volta com mais uma edição do Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.